Né? Ei, alguma coisa aconteceu aqui. É só clicar em entendi, que é a parte da gravação que eu falei. Beleza. Tá bem. Então, vamos dar início a este momento de Maria Lobato. Antes que isso, boa tarde para todos, para os professores que vão participar da banca aí, e para o pessoal que está seguindo e prestigiando a Maria Lobato neste momento. Tá? Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Em primeiro lugar, vai falar a candidata Maria Lobato, vai ser a sua apresentação do seu trabalho. Vai ter mais ou menos entre 30 e 40, no máximo 40 minutos, não? E aí, chega aos 40 minutos, e aí ativamos alarme, está bem? Ah? Em sequência, vamos ceder a palavra ao professor Weber para as suas considerações. E aí, Maria Lobato faz a sua intervenção, fazendo os comentários do professor Weber, e depois cedemos a palavra ao professor Wilson Fusco para também fazer as suas considerações. Não? Em sequência, se a professora Osmênia já chega também, vai fazer a sua participação. Não? Dito isso, a gente alavanca, passa para outra sala para deliberar. Tá? Depois voltamos para já os finalmente, as considerações finais do momento de qualificação. Está bem? Muito bem. Dito isso, então, passo a palavra para a nossa aluna Maria José Silva Lobato, quem vai apresentar seu exame de qualificação, os avanços que até agora seu trabalho tem, e eu vou deixar a ela que apresente o título e demais considerações, tá bom? Maria Lobato, então, tem a palavra. Maria, nós estamos escutando. Seu áudio, no caso, não está saindo. Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Pronto, agora estamos ouvindo. Tá ótimo. Agora eu vou colocar a apresentação e vocês me dizem se está ok, tá certo? Ok. Começo aqui, né? Tá passando? Não, ainda não colocou a apresentação. Não coloquei? Não, coloca para compartilhar. Falta só compartilhar ainda, né? Isso. Certo. Verifica se deu certo. Pronto, ela já está na tela. Já. Tá passando? Tá Tudo passando. ok? Tudo Áudio ok e imagem ok, né? Isso, perfeito. Certo. Eu vou começar, tá certo? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Maria Lobato, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Demografia aqui da UFRN, e o meu projeto é intitulado Perfil da População Escolar com Deficiência e seu Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? O Enem. Meu orientador é o professor Moisés Aguirre e a minha co-orientadora é a professora doutora Ismênia Magalhães. Eu distribuí em 7 sessões o meu sumário, que vai desde a introdução aos objetivos, chegando ao cronograma. E aqui a gente vai fazer um breve percurso, tá? Indo da introdução, passando por hipóteses, chegando aos objetivos. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi estabelecido pela Portaria 438, de 28 de maio de 1998, foi a primeira edição do Enem, tá? E o Enem desempenha um papel fundamental como um dos principais instrumentos de avaliação de larga escala padronizado. Além disso, ele fornece indicadores cruciais para aferir a qualidade da educação no Brasil. Também serve como indicador da qualidade de desempenho ao término dos estudantes no ensino médio,
Para além disso, ele serve como porta de entrada para o ensino superior e também possibilita o financiamento estudantil. Então, minha motivação ela é oriunda do contexto familiar, tenho pessoas com deficiência na família, né, carinhosamente chamado Nazareno, e ele me inspirou e me inspira até hoje, tá? E a minha motivação escolar, eu tive contato com as classes especiais, onde era no ensino regular, e aí tinha essa classe. No meu curso de pedagogia, eu sou pedagoga, tá? No meu curso de pedagogia, eu enveredei a minha pesquisa para esse campo, para a população escolar com deficiência, público da educação especial. Como eu falei, eu sou pedagoga, eu atuo há 25 anos nessa área, aqui no Rio Grande do Norte há 15, tá? Eu trabalho em 2 secretarias de educação, na Secretaria Municipal e na Secretaria Estadual, sou professora de Libras, trabalhei na coordenação da educação aqui do Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez, que atua na rede, no Rio Grande do Norte como um todo. E nossa pesquisa, nós desdobramos as perguntas em 3. Inicialmente, a discrepância de desempenho entre os candidatos do ensino regular e o PED-PE, que realizaram a prova do Enem nas edições de 2009 e 2019, 20, 21 e 22. Segunda, há variáveis que compõem o perfil socioeconômico e demográfico, que exerce maior influência no desempenho do PED-PE no exame, nessas edições de análise. Por fim, a pandemia de Covid intensificou as diferenças de desempenho entre os grupos PED-PE nas provas do Enem, nessas edições de análise. E as nossas hipóteses também nós trouxemos em 3. Tá? A primeira, a gente sabe que existem desafios históricos construídos voltados a essa população PED-PE, relacionada a barreiras, entraves, acesso, acessibilidade, equidade de permanência, continuidade na escolaridade dessa população, né, relacionado à qualidade da educação. Para além disso, nós temos a prevalência de preconceito, discriminação, estereótipo voltado a essa população, que afeta, mesmo que em intensidade diversa, até hoje, o processo de escolarização que tende a culminar com resultados acadêmicos desiguais. Por exemplo, no Enem, entre os candidatos do ensino regular e o PED-PE, bem como entre o PED-PE. Para além disso, nós temos questões associadas a fatores demográficos e socioeconômicos que influenciam no desempenho dos estudantes, e é muito provável que os efeitos da Covid tenham acentuado essas disparidades dos candidatos entre o candidato do ensino regular e PED-PE, bem como entre o PED-PE nessas distintas edições do Enem. Tá? E aí chegamos aos nossos objetivos. Nosso objetivo geral consiste em caracterizar os perfis socioeconômicos e demográficos do PED-PE e seu desempenho no Enem ao longo dos anos ou edições, tá? 2009, 2019, 20, 21 e 22, considerando as 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro consiste em investigar as disparidades de desempenho nas avaliações do Enem entre os candidatos provenientes do ensino regular e aqueles identificados como PED-PE, nessas edições e análise. Nosso segundo objetivo específico consiste em caracterizar os tipos de perfis dos participantes PED-PE nas 5 edições do Enem, tá? Nosso terceiro objetivo, avaliar a partir dos perfis as variações de desempenho entre o PED-PE nas provas do Enem durante esse intervalo temporal especificado. E aí a gente chega na nossa fundamentação teórica e revisão de literatura, nós temos seções e subseções, que nós vamos desde os marcos históricos e normativos na trajetória educacional das pessoas com deficiência, PCD, tá? Chegando até a análise de perfil da PED-PE na perspectiva sociológica, implicações sobre o Enem. Aqui nós temos os marcos históricos e normativos na trajetória educacional das pessoas com deficiência, PCD. Aqui três seções, vamos falar rapidamente, tá? O breve contexto histórico sobre as pessoas com deficiência. Do período anterior ao século XIX, nós temos um período nebuloso, né, obscuro, que é o período onde a pessoa com deficiência ela era vista como um ser anormal. Então, tudo que era normal deveria ser excluído. Tá? Nas sociedades antigas, como Grécia e Roma, então a prática do infanticídio era muito comum. Tá? Já no século XIV ao século XVI, que é a passagem dessa Idade Média para a Idade Moderna, a igreja está muito mais proeminente nesse período. Então, a concepção era de que se você tivesse uma pessoa com deficiência na família, né, era uma punição divina, e o que deveria ser feito com essa pessoa?
ocultava-se ou era sacrificado. Aí tinha a Inquisição nesse período, tá? No século XVII, também é um período de extrema, profunda segregação, que aí eu destaco as pessoas com deficiência mental, que eram entregues a orfanatos, a hospitais psiquiátricos, junto com pessoas em adoecimento. Olha a concepção de doença, né? De patologia. No século XVIII, do século XVIII e início do século XIX, surge a educação especial. A educação especial ela surge nesse contexto como uma modalidade de ensino, ou como um ensino substitutivo ao ensino regular. Tinha o ensino regular e as escolas especiais. Essas escolas especiais eram para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e assim por diante. Já na década de 70, que já muda, né, já vem para o período da integração, e aí a gente tem a transição entre as escolas especiais ou a educação especial e o ensino regular. Então, essa pessoa com deficiência poderia ir para a escola, desde que ela se adaptasse, tá? Às classes especiais. Então, se ela se adaptasse, a escola não tinha nenhum compromisso com essa população. Então, se não conseguisse, ela deveria voltar para as escolas especiais. Já na década de 90, a gente veio, ao longo desse processo, marcos normativos, né, várias regulamentações internacionais e nacionais que influenciam a perspectiva da educação, e aí você tem um novo olhar sobre a educação, não mais com uma educação integrada ou segregada, mas de inclusão social e educacional, onde essa pessoa com deficiência ela está com outras pessoas sem deficiência numa turma heterogênea e onde a escola tem o dever de fazer todas as adequações e ajustes a fim de que essa pessoa com deficiência seja atendido e não só esteja no processo, no acesso, mas na permanência e continuidade com qualidade. Então, os marcos normativos na educação das pessoas com deficiência, a gente vê várias regulamentações nacionais e internacionais, e a gente vê que até 48 tinha a concepção médica da deficiência. Também, ainda mesmo com o avanço de várias regulamentações que a gente traz no texto, de 48 até 80, a concepção era médica da deficiência. Já de 81 a 92, a visão, aí já vem a oscilação da visão médica e social. De 2000 até os dias atuais, a gente já tem uma visão biopsicossocial, inclusão, né? E até a visão social, muitos estudos trazem à tona essa concepção também que eu trago no texto. Então, a gente tem a nossa segunda seção, que são os governos brasileiros e a educação das pessoas com deficiência. E nesse sentido, né, a gente tem todos esses governos aqui, tá? E a gente são políticas, né? São programas, são governos que têm programas específicos para a educação da pessoa com deficiência, e dentro desse contexto mais ampliado da evolução de políticas educacionais, que nós vamos falar da pessoa com deficiência, tá? Indo desde da República, do período pré-republicano, chegando ao atual governo Lula. Né? No período pré-republicano, não havia programas específicos para essa população. Na Primeira República também a visão era da caridade ainda. Já no Estado Novo, já é a instituição especializada, a reabilitação, escolas especiais. Já na Segunda República, a gente tem a reabilitação, também ainda a segregação na ditadura militar. Essa concepção médica da deficiência ainda transitava, né, médica e social. E aí, no governo Sarney, é interessante que vem a Constituição Federal, de 88. E aí, ela muda o cenário e diz que toda pessoa, todos têm direito a estar na escola, a frequentar, todos, a educação é direito de todos. Sendo direito de todos, a população com deficiência deve estar dentro desse contexto. Só que, quando a gente chega lá no governo de Fernando Collor de Mello, a gente vê que houve até extinção voltada à população com deficiência, né? A extinção da Secretaria Nacional de Educação Especial. Quando a gente vai lá para o governo Itamar, a gente vê que não houve nenhuma política voltada à população com deficiência. No governo Fernando Henrique já houve políticas de governo voltadas, como a LDB, Fundeb, o Proinfo e o próprio Enem, tá? de 98. E aí, no governo Lula, na verdade, nos dois governos, nós temos aí a ampliação também do Fundeb,
o ProUni, tá? O programa incluir a expansão dos institutos federais e o programa Brasil Alfabetizado. E o governo Dilma ali também ampliou, veio Pronatec, Programa Ciência Sem Fronteira, Plano Nacional de Educação, que é o plano de metas, tá? De 2014 a 2024, e aí esse plano de metas é o que nos dão base aqui para a gente pensar na qualidade da educação, para além da lei de cotas, tá? No governo Temer, basicamente não teve um programa só da educação conectada. No governo Jair Bolsonaro foi um desmonte total. Teve o Enem digital, mas a população com deficiência não foi incluída, né? E, na verdade, a lei de cotas, nesse período da Covid, ele foi extinto, né? E aí, depois, com muita mobilização, ele voltou, né? Essa lei de cotas, tá? Que é voltada à população também com deficiência. Então, o governo Lula ele reforça aqueles programas existentes, né, como o FIES, o ProUni. Então, ele traz propostas para ampliar o acesso, não só o acesso, mas a qualidade da educação básica e superior, tá? E a gente passa para uma outra sessão que a gente discute, tá? A transição demográfica aqui, e aí tem vários estudos aqui de Rigotti, Carvalho, dentre outros aqui que dialogam conosco nessa concepção aqui de transição. Mas a transição demográfica, ela está também, ele discute aqui, Rigotti, a transição da escolaridade. E aí a transição demográfica, segundo Rigotti, corresponde a uma sucessão de etapas pelas quais um país ou região, partindo de um crescimento populacional moderado, obtém um alto incremento de sua população, atingido em uma fase seguinte, um nível mais baixo e estável, tá? Já a transição da escolaridade reflete a inércia do sistema de ensino, decorrente, claro, das práticas desiguais de acesso e permanência dos estudantes nas escolas em diferentes regiões. No caso, o PED-PE, tá? E aí a gente tem desde o acesso desigual no ensino médio, que a gente tem estudos aí que dialogam aí no nosso texto, com a expansão mais rápida em regiões mais desenvolvidas, e também a gente vê que essa mudança demográfica marcada pela redução da fecundidade e envelhecimento populacional, ele não acontece no mesmo ritmo, tá? Fases e ritmos distintos. Então, a transição demográfica, a transição da escolaridade, ela é concomitante e interligada, mas em fases e ritmos distintos. Então, essa população em idade escolar, a gente consegue, é importante que a gente possa focar na melhoria dessa qualidade, a fim da gente olhar a matrícula, a redução de repetência, evasão, ampliar acesso no ensino médio e superior. Então, tem efeito Covid nesse período também, que é discutido, e a gente também tem a projeção que vai a tendência de estabilização de 250 milhões até 2.500, né, da população. E aí o PED-PE, a tendência é essa expectativa até mesmo do aumento. E a gente tem uma outra sessão, essa sessão aqui, a gente traz à tona as avaliações de larga escala, tá? Nessas avaliações de larga escala, a gente sabe que a avaliação de larga escala não é só no Brasil que tem, tá? Padronizado. Nós temos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, na China e no Chile e assim por diante. E o PISA é o Programa Internacional de Avaliação que engloba todos esses países. Aqui no Brasil, nós temos outras avaliações também importantes de larga escala, como o Prova Brasil, que hoje é chamado de Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, SAEB, tá? ANA e ENAD, mas o nosso foco é o Enem, que é essa virada de chave onde a gente termina o ensino médio e vai ingressar para o ensino superior, verificar como é que tá, qual é esse perfil da nossa população do PED-PE e esse desempenho, tá? Uma outra sessão também que a gente vem dialogando é sobre os efeitos socioeconômicos e demográficos no desempenho dos candidatos no Enem, e aí a gente tem vários autores que dialogam conosco e eles trazem esse diferencial de desempenho, e aí candidatos gerais, tá? Dialogando que a renda familiar, elevada escolaridade, tipo de escola, idade, a idade dos participantes, cor e raça, escolaridade dos pais, situação de seriedade, traz um diferencial nesse desempenho dos candidatos, tá, no Enem, e aí a gente afunila e chega no nosso grupo populacional, que é o PED-PE. Então, os efeitos socioeconômicos e demográficos, ou seja, o diferencial de desempenho dessa população no Enem. Então, estudos mostram que a metodologia para avaliar o PED-PE tem uma implicação, sim, nesse diferencial de desempenho. Para além disso,
nós temos o tipo de escola, recurso de acessibilidade, investimento docente e familiar, distorção seriedade, dentre outros, tá? Nós também trouxemos uma outra sessão onde a gente discorre sobre Covid-19, PED-PE e o Enem. Então, como foi visto, qual a concepção, como foi vista essa população durante esse período de Covid? Qual foi a assistência dada ou a falta de assistência dada, né, nesse período? Então, falta de política pública nacional foi uma constante, inadequada resposta governamental, tanto para o PED-PE em relação aos seus direitos e à sua família. Aí vai a metodologia do PED-PE, que foram os mais afetados, a desaceleração da matrícula nesse período, acesso precário à internet, marginalização, principalmente da baixa renda, invisibilidade dessa população, para além de quando todo mundo volta para a escola, né? Já passando esse período, volta todo mundo, é desaconselhado que o retorno às aulas presenciais dessa população. A concepção médica da deficiência ainda foi muito forte, né? E aí, por último, nós temos a seção da análise de perfil da PED-PE na perspectiva sociológica, tá? Nós temos 2 teóricos aqui extremamente renomados na sociologia, e aí, à luz deles, que a gente se baseia, não só nós, mas esse conjunto aqui de estudos e de investigações aqui, de pesquisadores, tá? E, assim, Pierre Bourdieu e Jamie Coleman, Pierre Bourdieu destaca como as desigualdades como reproduzidas e mantidas na sociedade, mostrando que o acesso a esses diferentes tipos de capital frequentemente depende da posição de uma pessoa desde o nascimento. Então, eles focam no conceito de capital social, mas de forma diferente, tá? Bourdieu identifica múltiplos tipos de capital, indo desde o social, cultural, econômico, simbólico, e cada qual com suas funções específicas. Inclusive, a gente traz a definição no texto, tá? E o Coleman, ele focou principalmente no capital social, que descreve como as redes de relações entre os indivíduos e grupos que podem ser usados para alcançar certos fins, que não seriam possíveis sem essas conexões. E aí eu destaco que cada tipo de capital pode ser convertido em outro. E essa habilidade, né, de converter pode se ampliar significativamente o poder e a influência de uma pessoa em sociedade. Aí a gente traz os estudos que focam baseados aí em Bourdieu e Coleman, e aí desde os recursos financeiros, infraestrutura domiciliar, qualidade das escolas, tá? Diferencial das escolas públicas e privadas. A gente traz um pouco de outros países também, estudos que dialogam com outros países, como França, Estados Unidos, Dinamarca, Itália. E a gente chega na nossa seção, que é material e métodos. E nós vamos de sessões que vão desde a fonte de dados, chegando à etapa 3, desempenho entre os perfis da PED-PE. E aí, nossa delimitação temporal, a gente adotou uma abordagem quantitativa explicativa, com microdados. A gente vai utilizar os microdados do Enem, INEP, MEC, e os resultados eles estão dispostos em gráficos, tabelas e análise, né, descritiva. Nós vamos utilizar as 5 edições, tá? 2009 e 2019, 20, 21 e 22, centrado principalmente no desempenho do PED-PE nas 5 regiões. Nós utilizamos critérios, adotamos alguns critérios, sim, para selecionar as nossas edições, tá? E aí, os nossos microdados, a análise dos nossos microdados vai ter o suporte, né, o apoio do SPSS, a fim de que a gente possa pensar em 3 etapas, tá? Nossa proposta é essa: comparar desempenho entre candidatos do ensino regular e PED-PE, caracterizar os perfis do PED-PE, depois de caracterizado, verificar e comparar esse diferencial de desempenho. E aqui a gente vai mostrar rapidamente o perfil que a gente pretende, o percurso metodológico que a gente pretende adotar na primeira, segunda e terceira etapa, tá? Então, o desempenho entre o PED-PE e os candidatos do ensino regular, a gente vai utilizar 14 variáveis socioeconômicas, baseadas em Bourdieu e Coleman, por tipo de capital, 6 variáveis demográficas, e nós vamos utilizar 3 testes estatísticos: o teste de Shafir-Wilk, o teste do Nan-Iltner e o teste de T-Study.
Então, a fim de que a gente possa verificar esse desempenho entre essas duas populações. Já na segunda etapa, a gente vai verificar a caracterização dos perfis socioeconômicos da PED-PE. E aí a gente vai utilizar as mesmas variáveis, só que uma técnica, a técnica é o método de agrupamento Expectation Maximization, que é o EM, a fim de que a gente possa identificar esses perfis, tá? E aí, na terceira e última etapa, é o desempenho entre os perfis do PED-PE. Nós vamos usar as mesmas variáveis, os mesmos 3 testes, a fim de que a gente possa verificar se há desempenho entre o PED-PE, né, entre os perfis do PED-PE, tá certo? E aí a gente chega no número de candidatos inscritos no Enem. Então, a gente foi em todas as edições do Enem, nos microdados, e a gente verificou que de 1998, que foi a primeira edição, chegando a 2022, nós temos um crescimento chegando até 2014, com um pouco mais de 8 milhões de candidatos inscritos, e esse crescimento, lembrando que até 2008 a gente tinha o Enem, o foco dele era só avaliação de desempenho, e depois ele entra como porta de entrada, né, para o ingresso no ensino superior em 2009, aí SISU, aí vem vários programas, aí tem o FIES. Só que aí a gente tem, em 2016, a gente tem, parecido com 2014, só que tem uma queda, né? Vem caindo. E aí nós temos aí a redução aí do FIES, esse financiamento, a gente pode levar, né, como hipótese. Além disso, nós temos o período pandêmico, tá? Principalmente em 2021, que teve uma queda do número de inscritos nesse período, tá? O geral. E aí a gente olhou que desde 98 até 2006 não há nenhuma variável que possa categorizar essa população, PED-PE, ou seja, a população que fez nesse período não tinha direito a serviços e recursos de acessibilidade. Então, só passou até de 2007 a 2014. Então, e ele oscilou na categoria, né, 2 e 4, e as nomenclaturas também mudaram nesse período. Já de 2005 a 2024, na categoria 2, dentro da TP Ensino, e a mesma nomenclatura. E aí eu venho falando TP Ensino, que seria variável do tipo de ensino, tá? Então, esse candidato, ele pode ir lá, eu sou do ensino regular, marcar lá, não, eu sou da educação especial, eu sou da modalidade da educação de jovens e adultos. Modalidade de jovens e adultos foi desconsiderada porque não tinha uma sequência de dados, né, série temporal, e a gente ficou com o ensino regular e a educação especial, que a gente considera PED-PE. Para além disso, a gente viu a porcentagem de inscritos que não se declaram TP Ensino. A variável TP Ensino no formulário, ela não é obrigatória, tá? Do candidato se autodeclarar, eu sou do ensino regular, da educação especial. Mas a gente viu que em 2009, coincidentemente, aí com o processo de entrada, ingresso no ensino superior, as pessoas começaram a dizer, eu sou do ensino regular, eu sou da educação especial. Então, e aí a gente utilizou esse ano o nosso padrão ouro, e de 2009 a gente vai lá para 2019, 20, 21 e 22, período pré, durante e pós-pandemia, levando em consideração esse período longitudinal para a gente olhar desempenho e perfil, baseado no censo, que ele é decenal, certo? E aí a gente chega aqui no número de candidatos inscritos no Enem, agora só nas nossas edições. Nós temos o total de candidatos nas nossas edições, e aqui a gente olha o TP Ensino, a gente vai para os candidatos do ensino regular e o candidatos do PED-PE, a gente verifica que há um diferencial desse quantitativo significativo. Então, por exemplo, em 2009, a gente tem um pouco mais de 3 milhões de candidatos inscritos do ensino regular, e quando a gente chega no PED-PE, a gente tem um pouco mais de 390 mil candidatos. E esse diferencial, ele perdura ao longo de todas as edições. Então, há uma necessidade de fazer uma amostragem aleatória, né? A gente utilizou sem reposição, a fim de tornar comparável esses dois grupos, ou populações, certo? Então, a gente foi feita essa amostragem, chegou a 4.500, mais ou menos, em cada grupo, chegando a um total aí, por edição, de um pouco mais de 9 mil, e o nosso total de estudantes dessas 5 edições, nós estamos investigando 45.872 estudantes, tá? E aí, nossa etapa 1, 2 e 3 são as mesmas variáveis, tá? E aí a gente teve um desafio, porque a edição de 2009 e 2019, elas tinham quantidade de perguntas diferentes e até mesmo respostas. Então, houve uma necessidade de padronizar, né? E aí nosso critério foi verificar se elas eram consistentes e se tratassem da mesma temática.
para que as respostas, né, fossem padronizadas e assegurar o quê? A comparabilidade. Então, a gente tem 14 variáveis socioeconômicas, que nós vamos desde o número de pessoas na família, chegando à TV por assinatura. Já nas 6 demográficas, a gente vai desde o sexo à faixa etária. E aí, na etapa que corresponde à primeira, tá, o guarda-chuva, e a terceira, a gente vai comparar desempenhos. Só que a primeira é entre o PED-PE e ensino regular, posteriormente verificado o perfil entre esses perfis do PED-PE. E aí vamos utilizar os 3 testes, tá? E o primeiro teste, ele visa verificar a normalidade das distribuições de pontuação dos candidatos por área de conhecimento. A gente focou principalmente em redação no nosso texto, onde a hipótese nula sugere que as distribuições seguem um padrão normal, já o teste U verifica a igualdade das distribuições de frequência nas notas obtidas nas provas entre os grupos. Então, a hipótese nula é que a distribuição de frequência são iguais. Para o teste T, tá, as amostras independentes, será aplicado este teste visando identificar diferenças significativas nas médias dos grupos. Então, a hipótese nula é que as médias são iguais. E aí, gente, a gente passa para a caracterização do perfil. Né? A gente vai utilizar a técnica ou método de agrupamento, expectation maximization, método de agrupamento, enfim, tem várias nomenclaturas. E tem vários trabalhos que já utilizam essa técnica. Então, qual é a vantagem de utilizar essa técnica na nossa pesquisa? Primeiro, ele é aplicável a grande banco de dados, como no caso do Enem. A segunda vantagem, ele permite o uso de variáveis numéricas e nominais, como é o nosso caso do formulário socioeconômico. E a terceira, ele permite, a priori, escolher o número de clusters. Só que essa escolha, a gente vai seguir o princípio de parcimônia, e para a gente, o número mínimo de 2 grupos consegue suprir o recorte dessa nossa pesquisa. Tá? E aí, para esse método de agrupamento, a gente usou critérios. Então, o índice de silhuete. E aí, o índice de silhuete, ele tem 3 possibilidades, né, de você verificar perfis. E aí, tem baixa qualidade, a gente desconsiderou. A gente utilizou o aceitável e boa qualidade. No aceitável, a gente já vem fazendo uma simulação, viu, professores? Então, a gente chega a 2 tipos, tá, de perfis. Um do capital cultural econômico menor, CCM, e o capital cultural econômico elevado, CCE, baseado no estudo de Bezerra, que também utiliza essa mesma nomenclatura, que é até orientando do professor Moisés também. E os resultados preliminares, tá? Nós vamos de sessões que vai desde a amostragem do PED-PE e os candidatos do ensino regular, chegando à pirâmide etária. Então, nos nossos resultados preliminares, a gente verifica as diferenças entre as médias nas provas por regiões geográficas, vê o PED-PE e o ensino regular por sexo, e aí a gente verifica, a gente assinalou aqui redação, tá? Que é o principal. A gente tem todas as áreas de conhecimento, como vocês podem observar aqui. No Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, há diferencial entre as médias, na média das provas de redação, com exceção do Norte. E aí, quando a gente chega na média das notas de redação por regiões geográficas, a gente verifica a primeira impressão, a primeira observação, é que as notas no ensino regular, os candidatos do ensino regular, são maiores, tá? Ao longo de em todas as regiões, tá? Para além disso, as mulheres, a nota do sexo feminino são maiores também, né, quando comparado aos homens desse grupo, dessa população, com exceção do Nordeste, do Norte. E aí o PED-PE, a gente vê que todos eles têm uma nota de redação mais baixa, né, a média da nota de redação mais baixa quando comparado ao grupo dos candidatos do ensino regular, e isso em todas as regiões, tá? E aí a gente tem aí todas as edições, tem efeitos da pandemia aí nesse período, tá certo? E aí a distribuição etária do número de inscritos. Aqui a gente trouxe a distribuição etária, realmente, numa forma de pirâmide, a fim de que a gente possa compreender que o maior número de inscritos e maior concentração de pessoas que se inscrevem, né, que se autodeclaram do ensino regular, estão concentradas nos 18 anos, e aí tem população mais velha, né, que se inscreve no Enem, mas é uma porcentagem muito menor. Quando a gente vai para o PED-PE, a gente vê que há uma concentração mais elevada de pessoas mais velhas que realizam o Enem e que tem pessoas mais novas, sim, mas que a maior concentração são de pessoas, no caso de pessoas mais novas, são do candidato do ensino regular. E esse comportamento, ele perdura lá para o grupo, né, do sexo masculino em menor proporção, tá? E aqui a gente tem a frequência acumulada,
quando a gente observa aqui que até os 18 anos, a gente tem aqui os candidatos do ensino regular, tem maior realmente concentração nessa distribuição etária, e né, de pessoas, né, que realizam o Enem nessa faixa etária, quando comparado ao PED-PE. E esse comportamento ele perdura ao longo de todas as idades. E aí a evolução no tempo da distribuição etária do número de inscritos. Então, aqui está segregado, tá? O PED-PE, ensino regular e os anos das nossas edições. Então, a gente consegue ver aqui o comportamento do número de pessoas que se inscreveram no Enem, né? E a gente vê que em 2009, do PED-PE, o maior número de pessoas que se inscreviam eram pessoas mais velhas. E esse comportamento ele vai reduzindo, não desaparece, pessoas mais velhas em 2022, mas há um crescimento, um rejuvenescimento da população mais jovem. E quando a gente vai lá para a população do candidato do ensino regular, tem pessoas mais velhas que realizam o Enem, mas é maior a proporção de pessoas que realizam o Enem, são pessoas mais jovens, em torno de 18 anos. E essa proporção só vai crescendo ao longo do tempo e vai reduzindo, chegando a quase a zero aí em 2022, os candidatos do ensino regular, pessoas mais velhas, né, realizando o Enem. E aí as nossas discussões e considerações preliminares, a gente destaca 5 pontos. A predominância feminina no número de inscritos ao longo de toda a série temporal de 98 até 2022. Os candidatos do ensino regular apresentam desempenho superior no Sudeste e no Sul, intermediário no Centro-Oeste, inferior no Norte e Nordeste. Também eu destaco que o desempenho superior em redação no Sudeste foi para ambos os grupos e que o desempenho do PED-PE em redação é inferior em todas as regiões e que a pandemia de Covid-19 exacerbou essas diferenças, tá? Entre esses dois grupos, a diferença de desempenho, né? Entre o candidato do ensino regular e o PED-PE na prova de redação. E aí a gente chega, finalmente, a gente está quase encerrando nossas etapas e cronograma, que nós vamos desde a estrutura da tese, passando por um quadro lá de finalidades, divulgação dos nossos resultados na nossa proposta, viu? Quadro 6, que são o cronograma da sequência do curso de doutorado, né? O que ainda a gente está em processo. E a gente chega, por fim, nas nossas referências, você vê que é um pouco atípico, eu sou pedagoga, né? Então, eu trouxe nesse formato, por quê? Porque aqui eu destaco algumas referências aqui que são né, desde a história da pessoa com deficiência, passando por desempenho, perfil, demografia, Covid-19, PED-PE, chegando à sociologia. E eu agradeço desde já, tá? Eu encerro a minha fala aqui, agradeço aos professores todas as contribuições que virão, agradeço aos colegas que estão dando maior apoio, à família que está aqui e principalmente aos meus professores aí que colaboraram bastante. Encerro a minha fala, muito obrigada. Bem, obrigado, Maria Lobato.